alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, amém? Nós estamos alegres por estarmos aqui, eu e você juntos, alegres na presença de Deus. Graças a Deus, mais uma semana poderosa. Nós tivemos uma semana incrível nas nossas células. Muitas células tiveram, amigos preciosos que foram levados até a célula. Quando você leva um amigo à sua célula, você está levando um amigo para próximo de Jesus. Amém? Vou repetir, quando você leva um amigo até a célula, você está levando um amigo para próximo de Jesus. Porque o DNA de uma célula como a nossa é o próprio Senhor Jesus. Ele é o núcleo, Ele é o centro, Ele é a essência das nossas células, amém? Graças a Deus, nós tivemos a primeira de 4 edições especiais esse ano, do Dia do Amigo. Nós vamos ter mais um na primeira semana agora de outubro, então prepare muitos convites. As nossas células já tiveram muitos testemunhos nessa semana, amém? E é um pouco sobre isso que eu quero falar, sobre a história de alguns amigos como esses, que eu e você precisamos ter. Eu quero falar sobre esses amigos que estão na história que está contada em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, diga comigo esse versículo. Vamos ler juntos esse versículo 3? Vamos lá. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Eles não estavam falando, eles estavam pensando. Mas Jesus leu o pensamento deles. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Agora eles estavam em crise. Mas para que vocês saibam que Jesus, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que ficaram atônitos, impactados, e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Essa história é uma história bíblica verdadeira, surpreendente. Jesus mais uma vez marca a vida de um homem, a vida dos seus amigos, a vida daqueles que estavam presentes na casa. Alguns teólogos falam que era a casa de Pedro. Era muito comum na Palestina, aquela região, as casas terem uma região assim aberta para que eles pudessem colocar alguns grãos para secar e tal, tipo um jardim de inverno. E eles chegam, a história conta, essa história também está em Lucas, mas a história conta que alguns homens estavam indo até Jesus, e eles viram esse colega, esse amigo paralítico. Eles tiveram compaixão deles, colocaram ele numa maca, e 4 desses homens, talvez eram mais,
mas 4 deles pegaram a maca e foram levando até aquela casa. A história conta que chegaram na casa, tinha uma multidão, eles não conseguiram entrar pela porta, eles não conseguiram entrar da maneira óbvia, da maneira comum, eles não conseguiram entrar da maneira natural. A maneira óbvia é entrar com a pessoa pela porta, mas eles não conseguiram entrar. Eles não conseguiram ser um canal de salvação de uma maneira tão simples. Mas eles não desistiram. Aqueles homens começaram a conversar, falaram: olha, nós não vamos desistir. Nós trouxemos esse paralítico até aqui. Ele precisa de Jesus. Ele precisa de um milagre. Nós não vamos parar na primeira tentativa. Eles começaram então a pensar: o que podemos fazer? A multidão não deixa a gente entrar, muito menos ainda carregando essa maca. Olha, o que nós podemos fazer? Eles não desistiram. E agora, eles pegam a maca, eles descobrem um lugar que dava no telhado. E eles sobem 1 ou 2 andares, porque algumas casas eram de 2, 3 andares, então o telhado não era apenas no andar segundo, era no terceiro. E eles sobem até o 2º ou 3º andar daquela casa, e chegando naquele andar, a Bíblia diz que apesar deles não terem entrado pela porta, eles construíram uma nova porta. Certo ou errado? Eles constroem uma porta onde não tinha porta. Às vezes Deus nos chama para entrar por uma porta comum, mas algumas vezes na nossa vida Deus nos chama para criar a porta que não existe. Sabe, eles pegam, vão no telhado, abre as telhas, abre ali, faz um buraco, e de repente eles pegam, amarram aquela maca numa corda, talvez 4 cordas, uma em cada ponta, e eles começam a descer o paralítico, e a Bíblia diz que aquele paralítico de repente desce na frente de Jesus. E enquanto muitos esperavam que Jesus dissesse: levanta e anda, Jesus não disse isso. Jesus, ele disse: olha, os seus pecados estão perdoados. Primeiro Jesus salva aquela vida, depois Jesus opera o milagre naquela vida. E você sabe que esse milagre, o milagre da salvação foi iniciativa de Jesus. Jesus já chega salvando aquele homem, mas o milagre da paralisia foi provocado pelos inimigos dele. Sabe, às vezes os seus inimigos, eles chegam diante de você com alguma situação que no seu coração você pensa: essa situação é para destruir, mas na verdade às vezes são os seus próprios inimigos que vão provocar milagres de Deus na sua vida. Já pensou nisso? A Bíblia diz que aqueles fariseus estavam pensando, e Jesus, ele não gostou daquilo. Aqueles fariseus pensavam: como pode? Talvez eles não iam escandalizar tanto com o milagre da cura, mas o milagre da salvação escandaliza mais do que o milagre da provisão, o milagre da necessidade, o milagre, tudo isso Jesus faz, mas o maior milagre é o milagre da salvação. A salvação de uma pessoa escandaliza muito mais do que um milagre. Mas Jesus agora, a Bíblia diz que essa história não terminou só na salvação, ainda que fosse o principal. Essa história termina com uma história de 2 milagres. Sabe, a salvação de um homem, queridos, preste atenção. Por que Jesus fez isso? Porque para Deus, Jesus era Deus também, você sabe, mas para Deus, a salvação de um homem é mais importante do que um milagre incrível, surpreendente, até mesmo nesse caso, a cura de um paralítico. Nós precisamos ter isso muito forte no nosso coração. Uma cura física é algo maravilhoso, é um milagre de Deus, mas a salvação daquele homem era o melhor que Jesus tinha para dar, e era o melhor que esse paralítico tinha para receber. Sabe, você pode ter alguma necessidade, você pode passar por alguma luta, você talvez precise resolver algum problema relacional, talvez problemas de dívidas, talvez amargura, alguma coisa no seu coração, mas nada disso é maior do que a presença de Jesus no seu coração, do que o Espírito Santo na sua vida. Esse é o maior e melhor presente, a salvação no Senhor Jesus, amém? Mas deixa eu entrar na palavra mesmo, no que eu quero falar com você. Essa história, ela tem alguns personagens aqui. Ela fala da multidão,
ela fala dos religiosos que estavam ali, aquela pedra no sapato. A história também fala de Jesus, é claro, é o principal. Mas a história fala de dois personagens que eu queria tratar um pouco conosco aqui hoje. A história, ela fala de dois personagens que nos ensinam muito aqui. Não só sobre milagre, mas sobre salvação. Primeiro personagem, o paralítico. Algumas características que eu quero trazer para o seu coração sobre esse paralítico. Um homem sofrido, um homem angustiado, gente. Um homem que precisava não somente cura física, porque ele não era só paralítico físico, mas ele também era um paralítico espiritual. Um homem que não tinha apenas uma necessidade de cura física, isso era o que os homens enxergavam, mas ele tinha uma necessidade de transformação espiritual. Ele tinha necessidade de salvação. Todo mundo olhava para ele apenas com uma necessidade física, mas na verdade o que ele tinha mais era necessidade espiritual, porque um homem que não conhece Jesus, ele pode ter 10 necessidades, mas a maior necessidade de alguém que não conhece Jesus é conhecê-lo. Ele pode ter necessidade financeira, ele pode ter necessidade física, ele pode ter outras necessidades, mas a maior necessidade da humanidade é a vida de Jesus dentro dele. E esse homem estava ali necessitado, mas esse homem tinha uma coisa, esse homem, ele tinha amigos. Sabe, queridos, preste atenção, eu quero tirar algumas lições a partir desses dois personagens. Esse paralítico, ele tinha amigos que interessavam por ele. Ele tinha amigos que o queriam levá-lo para mais perto de Jesus. Você tem amigos que te levam para mais perto de Jesus, sim ou não? Valorize esses amigos. Valorize os amigos que Deus te deu, que te levam para mais perto de Jesus. Todos precisamos de amigos que nos levem para mais perto de Jesus. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tá? Uma outra pergunta. Você conheceu Jesus através, muito provavelmente, de um amigo. E eu quero te dizer o seguinte: você já agradeceu a Deus a vida desse amigo? Sim ou não? Já agradeceu a Deus? Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. De verdade, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Quem foram os seus amigos que quando você estava paralítico espiritualmente, te levaram a conhecer Jesus? Quem foram os seus amigos, aqueles que quando você não conhecia, aquele que precisava conhecer, aquele que mudou a sua eternidade e tem mudado a sua história? Quem são os amigos que te levaram a conhecê-lo? Agradeça a Jesus agora. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu amigos. O Senhor levantou homens, mulheres, o Senhor levantou famílias, o Senhor levantou um vizinho, o Senhor levantou um colega do trabalho, um colega da escola, um pai, uma mãe, um filho. O Senhor levantou alguém para nos carregar até o Senhor, para nos levar até o Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Bom, veja, a primeira coisa, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E esse homem entendeu isso. Segunda coisa, esse homem foi humilde. Esse paralítico foi humilde, gente. Porque não é porque uma pessoa é paralítica que ela quer ser colocada numa maca e ser carregada até Jesus. Não é porque uma pessoa tem necessidade que ela é humilde para confessar a sua necessidade. Você já viu gente que mente? Por que você não faz isso? Aí a pessoa não tem dinheiro para fazer o negócio. Por que você não faz isso? A pessoa, em vez de falar assim, porque eu não tenho dinheiro nesse momento. O que ela faz? Ah, porque eu não estou afim, porque eu não quero. Aí ela perde a oportunidade. Uma vez eu falei assim, eu e a Dani, a gente estava querendo ajudar uma pessoa a ir num evento. E a pessoa queria ir no evento. E a gente falou assim, por que você não vai, cara? Ah, esse feriado eu vou estar fazendo uma outra coisa e tal. E eu e a Dani estava pronto para pagar para ele tudo. Aí ele falou, vou fazer outra coisa, não sei o que. Aí depois de umas 2 semanas a gente foi, curtiu. Aí a esposa do rapaz chegou para a gente e falou assim, ele não falou a verdade para vocês não, é que ele não tinha dinheiro. Eu falei, vacilão. Eu pensei, vacilão. Porque ele não demonstrou que precisava de ajuda. Se ele tivesse demonstrado, gente, a gente tinha ajudado, ele tinha ido e bola para cima. Presta atenção, esse homem, ele foi humilde. Sabe, aquele homem, ele foi humilde. Ele foi humilde para subir na maca. Ele foi humilde para subir na maca. Sabe, é muito triste, é muito ruim, é muito complicado. Homens que não gostam de pedir ajuda.
E é lógico que eu não estou falando de homens, no sentido masculino, mas de gente. Sabe, quem não pede ajuda, quem não consegue pedir ajuda, quem não consegue ir a alguém mais experiente para pedir conselho, quem não consegue deitar numa maca algumas vezes ser carregado, porque de verdade, algumas vezes, nós vamos precisar ser carregados, nem que seja 1 metro, nem que seja numa ponte, nem que seja num lugar para o outro, nem que seja numa situação que a gente não consegue. Sabe, esse homem, ele foi humilde para reconhecer que precisava de ajuda. Olha o que diz em Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Eu quero dizer para você 2 coisas, preste atenção. Primeiro, todos nós, indistintamente, todos nós precisamos de ajuda na caminhada até Jesus. Todos nós precisamos de ajuda na caminhada até Jesus. Mas eu quero dizer uma segunda coisa. Todos nós precisamos de ajuda na caminhada com Jesus. Amém? Vou repetir, todos nós precisamos de ajuda na caminhada até Jesus, mas todos nós também precisamos de ajuda na caminhada com Jesus. O grande segredo desse paralítico foi isso. Ele mostrou sua fragilidade, ele entendeu que precisava de ajuda. Sabe, para ser salvo, às vezes você não vai precisar exercer esforço não, você precisa crer. A Bíblia diz, olha, creia e será salvo você e sua casa. A Bíblia diz, aquele que confessa com a boca e crê com o coração, ele vai receber. Então a salvação, ela é pela fé no Senhor Jesus, ela é pela graça de Deus sobre nós. Mas às vezes, para sermos transformados, curados, restaurados, nós vamos precisar subir numa maca e ser ajudado por outras pessoas. Amém? Eu quero passar para o próximo fazendo essa pergunta para você. Você tem sido humilde para pedir ajuda para outras pessoas? Você talvez que está chegando agora, ainda não teve uma experiência profunda com Jesus. Eu quero dizer, seja humilde, reconheça que você precisa de Jesus. Você não precisa de uma religião, mas você precisa de Jesus no seu coração. Você precisa conhecê-lo, você precisa reconhecer que alguém vai te ajudar a chegar até onde Jesus está. E é assim que acontece na vida. A experiência nos mostra e a história bíblica está nos mostrando. Terceira coisa, esse homem, ele foi de fato salvo por Jesus e curado. Salvo por Jesus e curado. Ele saiu de lá com a maca na mão. Olha que incrível, esse homem, ele foi primeiro salvo, depois curado. Eu já expliquei porquê. Ele foi salvo e depois curado. Mas veja que a cura aponta para uma restauração. A restauração da vida de uma pessoa, a transformação do destino, a transformação da história, a transformação do comportamento, a transformação dos princípios, dos valores de uma pessoa, ela não acontece antes da salvação. Por isso que nós cristãos não podemos ficar combatendo no aspecto para ganhar uma pessoa a Cristo, dos seus valores. Porque primeiro ela precisa de Jesus. O próprio Jesus sabia isso, ele nos ensinou. Ele falou assim, todo mundo tinha uma expectativa daquele paralítico ser curado de cara, mas ele não foi. Jesus chega e fala, os seus pecados estão perdoados. Porque a Bíblia diz que a fé daqueles homens, talvez dos 4 amigos e também do paralítico, a fé daqueles homens impactou o coração de Jesus. A fé daquele homem com certeza o salvou. Por isso que ele saiu de lá, depois de ser salvo, ele saiu de lá sim curado. Jesus disse para ele, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o povo ficou atônito, o povo ficou impactado. Sabe, querido, a restauração era para que ele se levantasse. Quando uma pessoa encontra Jesus, olha que incrível, quando uma pessoa encontra Jesus, preste atenção para você entender, aquilo que a carregava, agora é o que ela carrega. Ele chega sendo carregado por uma maca, mas agora ele sai carregando a maca nas suas mãos. Louvado seja Deus. Quando uma pessoa encontra Jesus, ela não é mais esse peso,
ela não é mais esse problema, porque agora ela está nas suas mãos, com os instrumentos para ajudar outras pessoas. Amém? Agora eu quero falar sobre um outro personagem. Eu falei primeiro sobre o paralítico. Veja a história desse paralítico. Veja como ele aceitou Jesus na sua vida, como ele creu, como ele saiu dali transformado, como ele chegou ali um absoluto necessitado, mas agora ele sai ali alguém para ajudar a outros. Essa história, ela tem uma ênfase nos 4 amigos que carregaram a maca. Esse paralítico, ele tinha 4 amigos, e é esse o destaque que eu queria dizer. Eu comecei a mensagem dizendo para você, como é importante termos amigos como esse. Como é importante eu e você termos amigos como esses, amigos que nos levem para mais perto de Jesus. Mas agora eu quero dizer para você, como é importante sermos amigos como esse. Como é importante sermos amigos como esse. Semana passada, o Lucas ministrou com muita propriedade, eu e a Dani assistimos aquela mensagem poderosa. Parabéns, Lucas, louvado seja Deus, uma mensagem maravilhosa. E o último ponto dessa mensagem tinha um pouco a ver com o que eu estou ministrando. Mas a pergunta que eu te faço, você tem sido amigo como esses para outras pessoas? O que seria desse paralítico sem amigos como esse? Sabe, Jesus, ele foi amigo de Nicodemos, eu ministrei recentemente sobre isso. Jesus foi amigo de Zaqueu. Jesus, ele foi amigo daqueles discípulos. Ele se aproximou, ele chegou naquele mar, eles estavam pescando, você conhece a história, como Jesus foi amigo deles, gente. Jesus foi amigo de cada um daqueles discípulos. A Bíblia mostra outros homens de Deus que foram amigos de outros. Por exemplo, Filipe foi amigo de Natanael. O apóstolo Paulo foi amigo de Lídia, foi amigo de Áquila, Priscila. O apóstolo Paulo foi amigo de tanta gente. Mas a pergunta que eu te faço, com muito carinho hoje, e que talvez é o cerne dessa palavra: você tem sido amigo como esses? Você tem sido amigo como esses de algum paralítico espiritual? Olha o que diz em Marcos 16, versículo 14. Quando Jesus então volta aqui, ele ressuscita e ele volta aqui. Quando Jesus volta, ele disse aos 11 enquanto eles comiam, porque Judas já tinha se matado. A Bíblia diz que Jesus censurou-lhes o que Jesus fez? Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não tinham acreditado porque não acreditaram no que tinham. Desculpa, minha Bíblia está. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Antes de eu dar um destaque nisso, eu quero dizer para você que Deus, Ele nos levantou, Ele nos salvou para sair da maca. Quando Jesus mudou a vida desse paralítico, Ele falou: levante-se, pegue a sua maca e vai. Sabe, tem cristão que às vezes não entendeu isso, e ele está salvo, mas ainda na maca. O levar a maca nas mãos agora, é porque ele faria como os 4 amigos fizeram com ele. Antes ele não podia fazer isso. Ele era um paralítico físico, ele era um paralítico espiritual, ele não podia. Mas agora Jesus está dizendo uma mensagem para ele do tipo: você pode, cara. Você agora tem uma maca nas suas mãos, e não mais você está deitado em cima dela. Agora você não é paralítico espiritual mais, você conheceu o evangelho. Agora também você não é um paralítico físico. Eu mudei a sua vida, eu mudei a sua história. Você tem um testemunho, você é uma pessoa transformada por mim. Todo mundo viu esse milagre. Agora, meu filho, vai. Seu lugar não é aqui mais não. Vai, porque você agora vai ser um dos 4 amigos de alguém que vai ser carregado até a mim. Veja, agora Jesus, ele chega para os discípulos e ele repreende o que? A incredulidade.
E ele diz: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Sabe algo que essa história me chama muita atenção? Por que será que os 4 amigos carregaram aquele paralítico até Jesus? Por que será que os 4 amigos levaram aquele paralítico até Jesus? Sabe por que eles levaram aquele paralítico até Jesus, esses 4 amigos? Porque eles tinham uma visão de fé. Quando Jesus chega para os seus discípulos e repreende a incredulidade, a dureza de coração, é porque eles tinham perdido a visão de fé. Jesus já os tinha tirado da maca, mas na sua mente eles ainda estavam na maca. Jesus já os tinha tirado ali, no contexto literal, da pescaria peixe, e já tinha dito para eles: vocês vão pescar homens, mas eles agora estavam com a mentalidade de novo só de pescar peixes. Jesus fala: eu não aceito incredulidade, vocês não podem perder a visão de fé, vocês não podem perder a visão da missão que eu te dei. Quando uma pessoa, ela esquece da principal missão de alguém que conhece a Jesus, que é ir pregar o evangelho, quando uma pessoa esquece disso, é porque ela perdeu a visão que Jesus tem. Agora veja, esses 4, eles tinham uma visão de fé. Eles negaram aceitar a realidade daquele homem ficar paralítico ali. Eles negaram a realidade daquele homem não ter a salvação. Eles não aceitaram, eles disseram no coração deles primeiro, foi lá que aconteceu a obra. Eles disseram no coração deles assim: não vamos aceitar esse homem sem conhecer Jesus. A salvação desse paralítico, eu quero te dizer com muito carinho, é claro que ela começou de fato na eternidade, mas do ponto de vista ali daquele momento, a salvação daquele paralítico primeiro começou no coração dos seus 4 amigos, e depois que alcançou o coração dele. A salvação de pessoas que ainda não conhecem Jesus, primeiro começa no coração da igreja, e depois alcança o coração deles. A salvação dos seus pais que ainda não conhecem Jesus, precisa começar no seu coração. A salvação dos seus filhos que talvez estão frios na fé, primeiro precisa começar no seu coração. A salvação daquele amigo que você levou na célula essa semana, primeiro precisa começar no seu coração. Aqueles homens, eles venceram a multidão, venceram um monte de coisa, mas um dos obstáculos que eles tiveram que vencer primeiro é a incredulidade. Jesus está dizendo para os discípulos: eu não quero incredulidade, vocês precisam olhar para a missão que eu estou deixando. Eles negaram a aceitar a realidade daquele homem indo para o inferno. A cura e a salvação, elas aconteceram então primeiro no coração dos seus amigos. Veja, Hebreus 11, versículo 1 diz assim. Hebreus 11, 1 fala sobre a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eles não viram aquele homem ser curado com os olhos naturais. Eles não viram aquele homem ser salvo com os olhos naturais. Mas com os olhos espirituais, aqueles 4 homens, eles tinham a certeza que Jesus poderia transformar a vida daquele paralítico. Tudo começa, queridos, com os olhos espirituais, com a certeza no nosso coração da salvação de alguém, com a certeza no nosso coração de que Deus pode nos usar. Ninguém carrega uma maca à toa. Eles não estavam levando aquela maca: vamos levar, vai fazer o quê? Se chegar lá, a porta estiver fechada, a gente deixa aquele homem lá e vaza. Eles não fizeram isso, porque a história mostra que quando eles chegaram, a porta estava fechada para eles, mas eles não desistiram. Foi uma visão de fé. Eles subiram ao 2º ou 3º andar daquela casa, e sabe de uma coisa, querido? Preste atenção. Eles subiram no 2º ou no 3º andar daquela casa, mas sabe de uma coisa que eu quero te dizer com muito carinho? Às vezes, quando nós queremos ver o impossível na nossa vida, na vida de outras pessoas, nós vamos ter que subir de nível. Às vezes, quando nós quisermos ver os milagres mais de perto, como esses homens viram, nós vamos precisar subir o nível. Nós temos que buscar subir essa escadinha. A escadinha de ver com os olhos de Deus. A escadinha de ver as coisas de cima. A escadinha de olhar para Ele. De olhar para Ele. Se aqueles homens tivessem olhado para os porteiros daquela casa, eles não tinham entrado. Se aqueles homens tivessem olhado para a multidão, eles não tinham subido.
Se aqueles homens tivessem olhado para os fariseus que estavam lá, talvez lá olhando assim, torcendo para não acontecer nada naquela casa. Porque a princípio, a gente não sabe quantos milagres ocorreram ali, mas a Bíblia diz que Jesus lhes pregava a palavra. Provavelmente o momento dos milagres não tinha começado ainda. Jesus estava pregando a palavra e os fariseus estavam lá, né, com aquelas teologias, né, as teologias antagonistas deles. Jesus pregando e eles cutucando, falando assim, isso aí é estranho, né, Moisés disse isso. Aí o outro falava, é estranho, né, o youtuber tal disse isso. Aí o outro disse, estranho, né, o cara da hipergraça disse um pouco diferente. E aí eles tinham essa luta. Fariseu é assim, fariseus é assim, ele fica enquanto alguém está pregando, eles estão pensando o que eles podem rebater. Era eles. Você acha que os fariseus queriam? Você acha que os fariseus queriam? Claro que não. Mas sabe, querido, se a gente quiser vencer algumas coisas e se a gente quiser ver a salvação de pessoas do jeito que Deus quer, a gente precisa subir de nível. Eles tiveram que subir para o 2º, 3º andar. E às vezes é assim. Se a gente quiser ver os nossos amigos salvos, nossos pais salvos, nossos vizinhos salvos, em alguns casos, nós vamos ter que subir um pouco mais. Às vezes o segredo não é Jesus que não quer salvar, não é a pessoa que não quer ser salva, mas às vezes é que nós precisamos subir um nível. Deixa eu voltar para cá. Jesus um dia ele chama os discípulos. E você vê como tem sentido o que eu estou falando, porque Jesus ele chama os discípulos e ele tenta levar os discípulos para um outro nível. Os discípulos estão lá preocupados com a sua vida diária, preocupados com o seu trabalho, com a sua pós-graduação. Os discípulos estão lá preocupados com a rede que quebrou, que eles têm que costurar, porque senão não vai pegar o tucunaré amanhã. Tucunaré não vem na rede, né? Eles estão preocupados com a sua vida, com o seu trabalho, o que não é errado. Mas o problema é que eles estavam preocupados só com isso. Enquanto isso, eles estão numa conversa com Jesus, e Jesus fala assim, ei, dá um alerta neles. E aí eles, oi Jesus. Aí Jesus olha, a Bíblia diz que Jesus olha para as multidões, e Jesus vira para os discípulos e fala, vejam as multidões, vejam, os campos estão brancos, eles estão prontos para a colheita. Quem que viu isso primeiro? Jesus. Não era Jesus que não estava vendo, eram os discípulos que não estavam enxergando. Mas agora Jesus vira para os discípulos e fala, vejam. Ele está falando, olha, vocês precisam ter uma visão de fé. Jesus, em outras palavras, está falando, sobe o nível da sua fé, sobe o nível da sua espiritualidade, porque eu quero salvar essa multidão, eu vou dar a minha vida por cada um deles, eu vou sofrer naquela cruz, eu vou morrer por eles, eu vou concluir a obra que meu Pai me chamou para fazer, por amor a eles. Aliás, eu estou aqui nessa terra, não é para nada além disso, eu estou aqui para cumprir a cruz, e eu vou cumprir, mas vocês precisam entender o propósito. Sobe de nível, sabe, uma das coisas que faz a gente ter um outro nível da fé, é quando a gente começa a parar de olhar para o nosso umbigo, a parar de olhar para os nossos problemas, e olhar para as pessoas que precisam de Jesus, olhar para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Os discípulos estavam lá olhando para o seu umbigo, eles estavam já lá preocupados com as coisas, só com aquilo ali, e Jesus falou, ei, tem algo maior, tem um propósito maior, ei, olha, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Mas a primeira palavra de Jesus foi assim, vejam. E o que Deus quer com essa palavra no meu e no seu coração, nós somos os amigos de pessoas, mas nós precisamos ver. Eles subiram no telhado. Alguém diz que quem fica com os olhos nos problemas, tira os olhos do propósito. Outra pessoa diz que quem olha para si, não vê os propósitos. Deus não quer que a gente veja os problemas antes de enxergar o propósito. Eles subiram no telhado. Eles não paralisaram na frente dos religiosos. Eles não paralisaram na primeira porta que estava fechada. Eles não paralisaram nos seguranças da casa. Eles não paralisaram na multidão.
Não, eles falaram: Jesus mandou a gente ver, e nós vamos ver de cima. Portanto, eu quero dizer para você com muito carinho, porque nós somos como esses amigos, e Deus nos coloca nas mãos uma força para carregar algumas macas ainda esse ano. Muitas macas nós vamos carregar juntos esse ano, amém? Eu estou dizendo sobre pessoas que não conhecem a Jesus. Eu estou dizendo sobre paralíticos espirituais. Sabe, Deus coloca essa força na minha mão e nas suas mãos, mas antes da força, Deus nos coloca, Deus nos restaura e nos renova a visão do ir, a visão do cumprir a missão, a visão do alto, a visão como Deus vê. A primeira coisa que Jesus disse com os discípulos, Ele lhes apareceu e disse: não sejam incrédulos, não percam a visão do alto, não percam a visão do ir, não percam, porque nada é maior para mim do que a salvação de alguém. Louvado seja Deus. Terceira coisa. Primeiro, nós precisamos ser amigos que levem as pessoas para mais perto de Jesus. Segundo, nós precisamos ter a visão de fé sobre o que Deus fará na vida das pessoas. Deus está nos dando uma nova visão, uma visão de fé. Não é uma visão para dentro, é uma visão para fora. Aliás, eu prefiro que você declare, porque a Bíblia diz: crie, por isso falei. Diga bem alto comigo assim: eu tenho uma visão de fé, como Jesus, não para dentro, para fora. Amém? Diga: eu tenho uma visão para fora. Amém, aleluia. Terceiro ponto. A fé, ela não é, e nunca foi, e nunca será teórica. Portanto, se a gente paralisar na visão de fé, porque assim, só para você entender, o primeiro inimigo que eles venceram, os amigos, foi a incredulidade. Eles venceram isso. Porque pode ser que um dos amigos, eu estou falando que pode ser que um dos amigos falaram assim: não gente, não vai adiantar, a casa está cheia. Pode ser que um outro amigo ultra calvinista disse assim: não gente, não precisamos fazer nada não. Se Jesus quiser salvá-lo, Ele que vai vir aqui e vai salvar. Estão entendendo? Sim ou não? Pode ser, para você entender, pode ser que eles tiveram problemas entre eles, mas eles venceram isso, eles venceram a parte interior. No coração deles não tinha dúvida, no coração deles, eles tiveram uma visão do alto, eles estavam prontos, porém, eles não puderam permanecer só no que pensavam. Esses amigos do paralítico, eles creram, eles fizeram tudo isso, mas eles tiveram que colocar a fé em prática. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Por isso que nós, aqui, eu já fiz essa pergunta semana retrasada, mas por isso que nós aqui, cada um de nós tem uma experiência distinta de como fomos salvos, mas a grande maioria, talvez 99% da nossa igreja, de quem teve uma experiência com Jesus, 99% das pessoas tiveram alguém que exerceu uma fé prática. Sim ou não? Uma fé prática. Uma fé que as pessoas nos empurraram, nos carregaram, nos animaram, até o dia que a gente teve uma experiência com Jesus, e a gente tirou nossa maca. Agora a gente vai carregar a maca do outro. Sabe, eu quero dizer, o terceiro ponto, que eles transformaram a fé em obras. Isso diz respeito à nossa dedicação para ganhar pessoas a Cristo Jesus. Preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você ficar bem convicto aqui. Fique bem convicto disso. Deus quer, Deus deseja, Deus quer tanto que a humanidade seja salva, que Ele entregou o seu Filho Jesus numa cruz para morrer pela humanidade. A primeira e maior prova que Deus quer que a humanidade seja salva é que Ele deu um cordeiro
puro, perfeito, Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Ele entregou o seu único Filho para morrer no meu, no seu lugar, mas não só no nosso lugar, no lugar de toda a humanidade. Não tem prova maior que essa, gente. Agora preste atenção. Deus, Ele deseja tanto que a humanidade seja salva, que além disso, Ele deixou o Espírito Santo aqui para convencer as pessoas. Sabe por quê? Porque eu e você não somos capazes de convencer alguém da salvação por nós mesmos. Então, olha a prova de Deus, Ele deixa o Espírito Santo aqui. É claro, o Espírito Santo é dínamos, é poder, é relacionamento, é lógico. Mas você vê que quando Jesus define o Espírito Santo, Ele fala assim: o Espírito Santo vai convencer o mundo. Amém? Então, além da obra da cruz, Deus deixou o Espírito Santo aqui para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! O que seria de nós sem o Espírito Santo? Sabe por quê? Quando alguém estava trabalhando conosco para nos levar à salvação, quando alguém estava nos carregando na maca, o Espírito Santo já estava falando: olha, hoje é seu dia, hoje eu vou fazer uma obra na sua vida, hoje eu vou tocar você, você vai dizer sim para a salvação. Eu estava lembrando a salvação da Dani, essa semana a gente estava conversando, né? Ela ficou 3 meses na célula, ela ia na célula, mas ela não tinha tido a experiência. E o Espírito Santo estava trabalhando com ela. Aí um dia, o Espírito Santo, modo de falar, tá, gente? O Espírito Santo falou um pouquinho mais alto, deu um grito, falou: Dani, é hoje. E ela disse: sim, Senhor, sim, Senhor. E ela aceitou a Jesus, se converteu, e hoje é a melhor esposa do mundo. Quer dizer, antes disso, né? Ela é salva por Jesus. Mas sabe de uma coisa, preste atenção, por que eu estou contando isso? Porque é assim que funciona. Enquanto aqueles 4 amigos carregavam a maca, o Espírito Santo foi falando para aquele paralítico: hoje é seu dia, cara, hoje você vai ser salvo, cara. Abre o seu coração, deixa eles te carregarem. Seja humilde, não resista, porque hoje eu vou te colocar na cara do gol, e você só vai dizer sim, Jesus. Amém? Então a segunda prova de que Deus quer que a humanidade seja salva é que Ele deixou o Espírito Santo para convencer o homem. E esse é o grande problema depois que Jesus vier. Porque a Bíblia diz que com a igreja vai o Espírito Santo. Aí sujou. Bom, mas isso é outro assunto. Outra coisa, Deus quer tanto salvar a humanidade, Ele quer tanto salvar a humanidade que, primeiro, teve a obra da cruz. Segundo, Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos capacitar e também para convencer a pessoa. Mas terceiro, preste atenção, Deus quer tanto salvar a humanidade que Ele nos deixou uma grande missão. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer o que eu tenho ensinado. Aleluia! Ou seja, além da obra da cruz, além do Espírito Santo, Ele também colocou isso dentro de nós. Você vê como que o Jesus, Ele vai fazer tudo o que for possível, entende? Assim, ó, é porque a decisão da salvação tem que ser da pessoa, mas Jesus, Ele canaliza isso, Ele dá oportunidade para isso, Ele inclina a pessoa para isso, e assim vai ser a salvação das pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para te provar isso: quantos aqui resistiram ao Evangelho pelo menos uma vez antes de ser salvo por Jesus? Levante sua mão bem alto, não é feio isso. Vou perguntar de novo: quantos aqui resistiram ao Evangelho pelo menos uma vez antes de aceitar Jesus? Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Uau, mais da metade. Está vendo? Você resistiu ou não resistiu? Agora, sabe por que você resistiu? Sabe por que apesar de você ter resistido, você aceitou Jesus? Porque os seus amigos não pararam com você na primeira porta. Prestou atenção no que eu disse? O grande segredo, porque você que resistiu ao menos uma vez, tem gente que resistiu 5 vezes, tem gente que resistiu 10 anos, e hoje está aqui para a glória de Jesus. Tem gente que era tomado pelo vício, até queria, mas o vício era mais alto. Tem gente que era tomado por um pecado muito assim enraizado, colado. Então ela queria, mas ela achava assim: eu não tenho direito, eu não posso. O inimigo acusava. Então ela quase ia, mas não ia. Tinha gente que talvez não aceitou Jesus porque tinha tanta religião, raízes religiosas na 3ª, 4ª geração. Sabe aquele cara que fala assim: eu sou isso, eu tenho que morrer isso?
Era assim, sim ou não? Vocês estão me entendendo? Está colando aí? Tinha gente que era amigaço do mundo, era tão amigo do mundo, que para ele ser amigo de Deus era muito difícil. Mas sabe o que aconteceu? Se você teve algum momento que você negou o evangelho e fugiu do evangelho, mas depois você quis, aceitou, teve uma experiência, sabe por quê? Porque os seus amigos não desistiram na primeira porta fechada. Mas voltando aqui ao segundo ponto, a fé sem obras é morta. Eles não desistiram. A Bíblia diz que Jesus viu a fé dos amigos. Se você agir em fé, presta atenção, se você agir em fé para a salvação de alguém, Jesus vai ver a sua fé e vai operar a salvação na vida do seu amigo. Porque a Bíblia diz que Jesus viu a fé que eles tinham, eles estavam lá descendo do telhado, e Jesus já falou assim: não tem jeito, essa fé é top. Esses amigos estão tão convictos da salvação desse paralítico e da cura dele, que hoje é o dia dele. Pode descer, desce, vai. E os fariseus lá assim: não é possível, que coisa ridícula, que falta de educação. Mas Jesus estava lá assim: desce, desce. Para Jesus não era só um telhado aberto, eram os céus abertos. E Jesus foi falando: desce, desce, desce. Quando chegou na frente de Jesus, aquele paralítico com os olhos cheios de lágrimas, já dizendo sim, Jesus falou: hoje os seus pecados estão perdoados. E a Bíblia diz que antes eles vendo a fé que eles tinham, a fé deles não foi uma ideia, a fé deles foi uma força. A fé deles não foi uma ideia, a fé deles foi uma prática. A sua fé sobre alguém não pode parar só nas ideias, não pode parar só na oração, isso é muito importante, mas não pode parar só nisso. Talvez eles já estavam orando para esse paralítico: olha, o dia que Jesus vier na nossa região aqui em Cafarnaum, o dia que Jesus passar aqui em Cafarnaum, nós vamos lá, vamos orar. E eles oraram, mas agora Jesus estava ali pertinho, eles falaram: é agora. Mas eles não ficaram na teoria, eles foram com fé. E por último, eu quero dizer para você que eles transformaram a fé em prática, mas eles mantiveram sua atitude de vencedores, mesmo em meio aos obstáculos. O grande segredo eu vou usar um termo aqui que você vai entender, mas o grande segredo da disseminação do evangelho é não parar de semear. Sabe por que às vezes a gente não ganha uma pessoa para Jesus? Porque na primeira porta que está fechada, a gente desiste do paralítico espiritual que nós estamos carregando. É verdade isso. Eu vou contar um testemunho para você. Quando eu tinha 17 anos, eu posso contar um testemunho e muitos testemunhos, mas quando eu tinha 16 anos, eu falei de Jesus para uma moça, e ela me deu uma porta na cara, e eu tinha uma convicção que aquela moça era de Jesus, sabe? Eu tinha uma convicção dentro de mim, eu tinha uma visão daquela moça convertida, crescendo na fé. Eu tinha uma visão clara, eu estava no andar de cima, mas eu fui, a primeira portada na cara dela, eu nunca mais falei de Jesus para ela, nunca mais convidei essa pessoa para ir na célula, nunca mais. Eu desisti. Depois de uns 5 anos, um dia eu encontrei essa moça, era uma amiga nossa de adolescência. Um dia encontrei essa moça no shopping. Ela estava no shopping com o namorado dela, toda empolgada. E ela virou para mim e falou assim: oi Mateus, oi. Aí ela virou para o namorado dela e falou assim: ele que falou de Jesus para mim a primeira vez. Aí o namorado dela falou: glória a Deus, cara, que legal. Aí eu já percebi que ela estava assim, né? Aí ela falou assim: você não vai acreditar, tem 1 ano que eu fui batizada na igreja tal, e agora eu já lidero uma célula lá. Eu falei: aleluia. Eu gostei, porque ela foi salva por Jesus. Mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que eu desisti na primeira tentativa. Ela não se converteu na primeira tentativa, como muitos de nós. Ela se converteu talvez na segunda, na terceira. E louvado seja Deus, porque alguém entendeu isso naquela época. E eu me lembro quando eu falei de Jesus para a Dani.
Eu falei de Jesus, ela me deu uma tirada. Depois eu chamei ela para ir na célula, ela falou que ia, não foi, me deu o cano. Depois eu chamei ela para ir na célula de novo, ela foi, chegou atrasada, saiu mais cedo. Depois eu chamei ela para ir no acampamento, ela falou que ia, não sei o que, arrumou uma confusão, foi para o carnaval de Ouro Preto. Aí, a Dani, gente, isso daí era, tô brincando. Foi verdade ou não? Pode fazer assim. Diante de Deus e dos homens, foi verdade ou não? Aí eu falei, vamos para o acampamento, Dani é legal pra caramba, tem jovem e tal, tem piscina, tem cachoeira, tem um monte de coisa. Aí ela, dessa vez não vai dar, que eu tenho um compromisso. Aí eu chego do acampamento de carnaval, ela só com a fotinha em Ouro Preto. Selfie. Mas eu não desisti. Eu falei, essa menina é de Jesus, ela está errada, Jesus vai mudar essa menina. Aí, que resumida a história, no outro acampamento ela estava lá cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, toda aleluiada, recebendo vários dons espirituais. E agora vocês ficam aí doidos para ela pregar. Mas glória a Deus, por quê? Porque apesar de eu ter aprendido com a dor, eu não desisti da vida dela. E de outros que eu poderia testemunhar. Alguém não desistiu da sua vida, por isso que você está aqui hoje. Não desista das pessoas com base nos primeiros obstáculos. Deixa eu te falar, às vezes você vai chegar e vai ter uma primeira porta vai estar fechada, mas Deus, Ele não deixou aqueles amigos desistirem. A primeira porta estava fechada, mas eles poderiam então desistir. Por isso, eles tinham tanta convicção que eles não desistiram. Por isso que a convicção tem que estar no seu coração. Porque se a gente não tem convicção, a primeira porta na cara a gente fala, tá bom, já cumpriu o ID, agora é problema dela. Eu já falei de Jesus para essa pessoa, se ela não quis, problema dela, ela que vai para o inferno. Eu não tenho nada a ver com o sangue dela não. Eu já vi gente falando isso. Tem sim, porque Deus não nos chamou para desistir até o dia da morte da pessoa. Não desista dos seus pais para o evangelho. Não desista dos amigos que trabalham com você. Não desista. Tente de novo, convide de novo, converse de novo, toma um açaí de novo, toma um sorvete de novo, janta de novo. Vai, Nicodemos foi assim. Primeiro jantar, Nicodemos antagonista, perguntador, chato pra caramba. Segundo jantar, Nicodemos começou a entender. Terceiro jantar, Jesus, como é que é aquele negócio mesmo de nascer de novo? Quarto jantar, Jesus, eu estou achando que talvez eu possa querer nascer de novo. É assim ou não é? Porque ele começou a pensar agora. Aí no outro jantar ele, Jesus, eu pensei melhor, não vou nascer de novo não. Porque os fariseus vão me perseguir, porque eu sou um fariseu. Eles vão falar mal de mim, minha família vai me rejeitar. Eu pensei, eu quase nasci de novo, Jesus, mas agora eu estou pensando. Jesus não desistiu de Nicodemos, até que um dia Nicodemos foi até Jesus, muito próximo da sua partida, e disse, Jesus, eu realmente quero nascer de novo, hoje é o dia da minha salvação, toma a minha vida. Sabe, as pessoas são assim. Elas às vezes vão dizer um não, mas pense, a porta da frente foi a decepção daqueles amigos. Nós carregamos esse amigo até aqui, mas não conseguimos entrar. Se eles tivessem sido muito racionais, eles teriam voltado para casa. Se eles tivessem fazer, por isso que não pode fazer por obrigação, gente, tem que tomar essa mensagem do ID tem que tomar o nosso coração. Porque se for por obrigação, a gente também desiste no primeiro obstáculo. Mas esses 4 homens, eles estavam cheios de expectativa, eles não desistiram. Se eu carreguei esse paralítico até aqui, 2-3 quilômetros, meu braço está doendo. Se eu carreguei ele até aqui, essa porta está fechada, mas Deus abrirá uma nova porta para nós. E eles foram tomados de um espírito de criatividade. E agora eles sobem, eles têm uma visão maior ainda. Eles dizem, eu estou muito perto, eu estou ouvindo a voz de Jesus, Ele está ensinando a palavra, está muito perto, vamos andar mais para cá no telhado. E eles pegando aquela maca, eu penso que foi difícil, mas eles estão lá naquela maca. Aí eles dizem, como vamos descer? Amarre as cordas, a corda aponta para força. Nós vamos precisar exercer mais um pouquinho de força. Corda na Bíblia é força. Eles agora estão amarrando as cordas, e eles vão descer aquele paralítico, porque eles venceram a porta da frente. Eles venceram a maneira comum. Algumas pessoas vão aceitar Jesus de maneira comum. Elas vão entrar na primeira porta que a gente abre. Elas vão entrar na primeira mensagem. Elas vão se
converter na primeira reunião de célula, elas vão se converter no primeiro dia que vem aqui, elas vão se converter no primeiro gesto de amor por elas, porque o Espírito Santo já está trabalhando, o negócio já está muito pronto. Mas algumas outras pessoas vão se converter somente quando você não desistir e subir com ele até o telhado e abrir a porta que Deus quer que abra. Talvez você já tentou entrar com o Evangelho por uma porta, e hoje Deus está te dizendo que Ele vai abrir outra porta para você entrar. Se uma porta se fechou, Deus nos dá coragem e graça para a gente abrir outra porta. Deus te dá criatividade. Final da história, sabe o que aconteceu aqui? A última barreira, que foi o telhado, foi vencida, foi removida, e agora eles descem com a maca. Eu quero que você fique de pé aí no seu lugar. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37, 38 e 39 diz assim: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Preste atenção. As maiores oportunidades de levar alguém a ser salvo por Jesus, as maiores oportunidades de levar alguém a ser salvo por Jesus, as maiores geralmente não são fáceis. Mas é justamente por isso que elas são as maiores. São pessoas cheias de potencial e que Deus quer salvar através da sua vida. E eu quero deixar esse texto. Depois eu vou convidar aqui o Eric. Ele vai fazer aqui uma demonstração muito incrível. Algo que ele fez na nossa célula que me impactou muito. Eu falei: Eric, você tem que repetir lá na igreja, cara. Você tem que fazer lá para todo mundo ver isso aí. Efésios 3:20 diz assim, Efésios 3:20, aquele que é capaz, diga comigo, que é capaz. Quem é capaz, eu ou ele? Nós ou ele? Ele, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é capaz de salvar pessoas de todo tipo, em qualquer casa, em qualquer jeito, nem que seja descendo a pessoa pelos telhados. Amém? Nós abrimos os olhos hoje. Eric, vem aqui. Não, faz aqui, ó, melhor. Olhe para cá, não tire os seus olhos daqui. Vou até tirar esse copo daqui, porque depois o Eric confunde o negócio aqui. Preste atenção nisso. Bom, eu fiz essa dinâmica na célula, né, pastor? E pastor, cara, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje lá, hoje não, né, semana, né, na igreja. Eu quero que você apresenta lá. Dá para apresentar? Eu falei: pastor, dá, vou tentar, tá, mas a gente tem que fazer uma proporção maior. Eu fiz num copinho pequenininho. Não, a gente dá um jeito. Eu falei: então tá bom, vamos fazer. É uma dinâmica bem fácil, bem tranquila, que muitos talvez já conheçam. E quem não entendeu a palavra agora vai entender. Uma forma bem dinâmica mesmo. Eu tenho aqui 2 vasilhames com água. Um escrito você, poderia ser eu, poderia ser nós, mas está aqui representando você. Um outro vasilhame com água escrito amigos, que poderiam ser familiares, poderiam ser amigos, colegas de profissão, colegas do trabalho, poderia ser colegas de estudo, de escola. Está aqui representado como amigos. E ambos representam a vida. Uma vida normal, tranquila, mas que de repente começam a haver as tribulações. E as tribulações vêm seguido de feridas, seguida de dores, tristezas,
amarguras, algumas decepções, algumas mágoas. Talvez até seus amigos também com decepções, com mágoas de você, ou vice-versa, né? Talvez você decepcionou algum amigo seu, algum familiar, algum parente. E aí então você entra numa rota de pecado, de vícios. Seus amigos talvez te influenciaram nesses vícios, te influenciaram em alguns pecados. Cai então uma depressão, com marcas na alma, com uma vida espiritual totalmente destruída, com uma total desesperança. E aí você olha e fala assim: eu sou como aquele paralítico, vou ficar quieto no meu canto, jogado aqui, não sirvo para nada. Mas um dia alguém chegou para você e falou assim: você conhece Jesus? Aí você então começa, talvez na primeira vez, não, Jesus, não, deixa eu quieto aqui no meu canto. Na segunda vez, você conhece Jesus? Você fala assim: sim, quem é esse Jesus? Quero conhecer, quem é? Jesus então, a primeira coisa que Ele faz, perdoa os seus pecados. Ele perdoa os seus pecados, e a partir daí, Ele começa a transformar a sua vida. Ele começa a te renovar, Ele começa a te dar uma vida nova, uma vida transformada, uma vida renovada, para você começar do zero, para você começar de novo. E aqui, aqueles amigos que estavam lá também começam a se aproximar. Falam: o que está acontecendo com você? Por que você está tão diferente? O que aconteceu? O que aconteceu na sua vida? Talvez alguns amigos assim: não, ele está muito esquisito, eu vou me afastar. Mas através da sua vida, através do que Jesus, que Deus fez na sua vida, você pode transformar a vida dos seus amigos. Talvez esses amigos possam ser seu familiar, seu parente, seu colega mais próximo. Talvez estejam lá naquela vida de vícios, de pecados, de desilusão, desesperado. Mas através de você, através do que Jesus fez na sua vida, você pode ser um canal de bênção para aquela vida. Talvez não na primeira ou na segunda, talvez na terceira, como o pastor falou, mas você pode ser esse canal de bênção. Amém? Aleluia, aleluia, graças a Deus. Vamos pedir a Deus, louvado seja Deus, pode deixar aí, pode deixar. Vamos pedir a Deus essa graça, sabe? Você é como aqueles amigos que já foram transformados por Jesus, que conhecem quem estão, porque quando nós conhecemos Jesus, a gente sabe que a melhor coisa que a gente pode dar para alguém é Jesus. Nada melhor que Jesus para dar para uma pessoa que a gente ama, para uma pessoa que a gente se aproxima, para uma pessoa necessitada, para uma pessoa, quem sabe, que está sozinha. Feche os seus olhos.